FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa. Olá, eu sou Nira Gracias e esse é mais um programa de TV Web da FASP-RJ. Hoje o nosso programa vai apresentar uma pessoa especial, é o astrólogo Valdemar Falcão. Tudo bem, Valdemar? Tudo bem, Mira. Prazer estar aqui com você. Prazer nosso. Valdemar, além de astrólogo, também é Sou músico. É músico, né? Engenheiro de som, eu me mexo com a música. Engenheiro de som, isso mesmo. Já fez parte de vários shows, né? Toquei com o Zé Ramalho muitos anos. Com o Zé Ramalho. Somos compadres hoje em dia. Sou padrinho de uma filha dele. Olha só, e um astrólogo também importante aqui e escritor, né? Já escreveu alguns livros, 4 livros, um que você só fez Eu só fiz a mediação. É uma né? conversa entre o Frei Beto e o Marcelo Gleiser, chamada Conversa sobre a Fé e a Ciência. Encontros com médiuns notáveis. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro, né? Vai fazer 15 anos de idade esse ano, já é um adolescente. O Deus de cada um. Deus de cada um, histórias reais de pessoas de diferentes tradições religiosas, cada um contando a sua experiência na vida. É bacana. E depois vem o Conversa sobre a Fé. Esse do Marcelo Gleiser e do Frei E esse último, mais recente, né? Isso. O último não, mais recente, a história da astrologia para quem tem pressa. Isso. É um tema interessante, né? Para quem tem pressa de quê? Mas é o seguinte, a coleção toda, é uma coleção. Esse livro faz parte de uma coleção da editora Valentina aqui do Rio de Janeiro, que eles descobriram esse formato de contar a história de um ramo do conhecimento humano de uma forma sintetizada e simplificada para que a pessoa que não seja especializada naquilo possa entender, né? Então, para quem tem pressa é nesse sentido, é para fácil de aprender. Fácil de aprendizado. Então, a ideia é explicar a coisa de uma maneira que todos entendam, sem falar astrologuês e sem falar no português. Legal. E, Valdemar, qual o papel da astrologia hoje? Olha, Mira, é interessante porque a astrologia, desculpa, é tão antiga quanto a história do mundo, né? Ninguém sabe quando que ela começou. Os primeiros registros físicos estão situados ali na Mesopotâmia, a Babilônia, a Síria, em 2000 a.C., mais ou menos, quando se descobriram umas tabuinhas de argila, onde estavam colocadas as posições dos planetas no céu. Os hindus dizem que ela é ainda mais antiga, que tem 6 mil anos de idade. Então, ela vem acompanhando a história da humanidade durante todo esse tempo. E sempre, ela esteve envolvida sempre com uma maneira, porque o que acontece? A astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento, primeiro de tudo, né? E segundo, uma ferramenta de você entender a sua situação no tempo e no espaço, vamos dizer assim, que fase da sua vida que você está, que é o momento, é aquela velha história, é o momento de plantar ou de colher, é o momento de atirar pedras ou de juntar pedras, né? É o momento de sorrir ou o momento de chorar, é o momento de agir ou o momento de esperar. E a astrologia, de certa forma, nos mostra como é que estão essas trajetórias dos planetas no céu e de que forma que aquilo se reflete sobre o nosso mapa de nascimento. E aí você entende o ciclo que você está passando, sabe se é uma hora boa de tomar uma iniciativa ou se é melhor esperar e assim por diante. E além disso, né, ela era usada por papas, por reis na antiguidade, e até hoje a gente sabe que todo mundo, de alguma maneira, procura se orientar pelos astros. E agora, com a idade moderna que a gente está hoje em dia, com esse recurso todo de tecnologia, facilitou muito toda a parte de cálculo, né, que antigamente era feita a caneta e hoje em dia qualquer aplicativo de celular, de tablet, de computador faz esse cálculo instantaneamente para você. Então ela está aí acompanhando a história da gente a vida inteira. Acompanhando a evolução, né? E para os que são críticos, né, com todo respeito, eu disse o seguinte: se fosse uma coisa que não tivesse fundamento, ela já teria sido desacreditada de alguma maneira. De vez em quando tem umas campanhas, não, porque isso, aquilo. É um sistema simbólico, não pretende ser uma ciência no sentido do experimento científico do século XX, né? É uma ciência no sentido que é um conjunto de saberes, mas não uma ciência no sentido matemático. Embora ela use toda essa parte de matemática, de geometria, de trigonometria, para poder fazer os cálculos, né? Tirando essa parte tecnológica, né, importantíssima também, para vocês também. Facilitou muito a nossa vida. Né? Muda alguma coisa no conceito, a astrologia? Você sabe que não, isso aqui é interessante, porque quando você trabalha com arquétipos, né, com mitos, né, e os mitos são importantíssimos para a astrologia, você entender a história de cada planeta, o fundamento de cada planeta, está ligado com os mitos gregos, né? É Marte, é Júpiter, é Saturno. É muito estudo, né? Mas é um estudo muito, muito prazeroso, né? Porque a mitologia é uma coisa muito rica, muito cheia de simbolismos, e ela
ela é atemporal, né? Quer dizer, a gente está falando de coisas que nasceram na Grécia milhares de anos atrás e que continuam, fundamentam a psicanálise, a psicologia, a própria astrologia, né? Todas as ciências humanas, de alguma maneira, bebem alguma coisa dos mitos, né? E mesmo para quem não acredita, vai lá dar aquela, com todo respeito, dá aquela olhadinha lá, qual o horóscopo de hoje, né? Você sabe que tem uma estatística, uma pesquisa aí de jornal que dizem que 70% das pessoas, quando abrem o jornal, primeiro vão ler o horóscopo e depois vão ler as notícias. Eu leio. Eu adoro ler horóscopo. É isso aí. Agora, isso aí já faz parte da cultura, né? Totalmente. Já faz parte da nossa cultura. Planetária, né? Em todo lugar você tem astrologia. Você tem, às vezes, métodos diferentes. A astrologia hindu tem todo um sistema de cálculo diferente da astrologia ocidental. A astrologia chinesa é diferente também. Você tem a astrologia, uma corrente chamada astrologia tradicional, que desconsidera os planetas ditos modernos. Urano, Netuno e Plutão, por exemplo, são descobertas mais recentes, né? Vem do século XVIII para cá. Até o século XVIII só se conhecia até Saturno, que você consegue ver olho nu. Você consegue ver Saturno no céu olho nu, no momento que você... depois disso, então, tem uns que trabalham com a astrologia com os planetas ditos modernos e tem uma corrente que prefere trabalhar só com os chamados planetas tradicionais. E todas as duas funcionam. Que é a sua, né? Eu trabalho com todos, né? Eu uso os chamados planetas modernos também. Ok. Agora, nós estamos aqui, né, em janeiro, né? O ano está começando. Quase Deixa eu fazer um acabando o mês de parênteses. janeiro. A gente é sempre convidado para falar sobre isso no começo do ano e tal. E eu falo de brincadeira a sério, que o ano para a astrologia começa no dia 20 de março, que é quando o Sol entra no 0 grau de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Então, o ano novo astrológico é em alguma hora entre o dia 20 e o dia 21 de março, que é quando o Sol entra no 0 grau de Áries, né? Mas, claro que os planetas estão se movimentando, a gente pega uma data como agora e vê como é que estão as coisas e dá para a gente entender o contexto que a gente está vivendo, né? Não sabia também que era em março. 20 de março, 20, às vezes, eventualmente pode cair no dia 21. É o momento em que o Sol passar no 0 grau de Áries. E já existe uma previsão para esse ano de 2020? Sim. Quer dizer, independente do ano começar ou não, em 20 de março, o início desse ano civil mesmo, do nosso ano aqui, né, do Oceano Ocidental, a gente tem uma configuração bastante rara e significativa que está acontecendo agora desde mais ou menos no começo do ano, não tem nada a ver com o dia 1º de janeiro, 31 de dezembro, né? Mas a gente tem, desde o ano passado, eles já estão próximos no céu, os planetas Saturno e Plutão estão passando pelo signo de Capricórnio. Os dois já são planetas lentos. Saturno demora mais ou menos 2 anos e meio para percorrer um signo inteiro, né? Plutão demora de 15 a 20 anos para percorrer um signo. Quanto mais distante do centro do sistema solar, mais lenta é a passagem dele no zodíaco, né? Então, essa conjunção de Saturno com Plutão no signo de Capricórnio, como são planetas muito lentos, ela demora muito a se repetir. Então, para você ter uma ideia, a última vez que essa configuração aconteceu foi por volta do início do século XVI, quando houve a descoberta, entre aspas, das Américas, né, Colombo chegando lá em cima e Cabral chegando aqui embaixo. E aquilo ali representou uma mudança de paradigma no mundo todo, porque se descobriram novas terras que supunha que existiam, mas ninguém tinha a comprovação ali física da coisa, né? E essas navegações mudaram o comércio mundial, mudaram a política mundial, mudaram tudo. Então a gente está começando um ciclo que tem um lado meio pesado, vamos falar português claro, né? Porque, por exemplo, no caso do Saturno é o regente do signo de Capricórnio. Então ele está passando dentro do seu próprio signo. Desculpa. Imagina, que é uma coisa que acontece a cada 29 anos. E o Plutão demora quase 250 anos para dar uma volta inteira no zodíaco. Então o encontro deles não é muito comum, como eu disse. E o fato de Saturno estar no próprio signo, ele está, digamos, em casa, literalmente, quer dizer, onde ele está mais forte. E são dois planetas que são uma espécie de testadores da gente. Assim. São planetas muito austeros, muito essenciais, né? E quando eles estão juntos, a gente sabe que é um momento de virada de ciclo, de alguma maneira, né? E com um lado, digamos, difícil, né? Você vê que o encontro deles exato foi agora, há poucos dias, 10 dias atrás, e eles vão ficar caminhando juntos agora, mês de janeiro e fevereiro inteiro, por volta do grau 22, 23 do signo de Capricórnio.
Você vê, o ano começou com incêndio na Austrália, depois teve aquela briga entre o Trump e o Irã. Né? Ontem teve um terremoto monstruoso no Caribe. São situações que a gente sabe que esse ano pode ser um ano pesado nesse sentido. Ele está representando uma espécie de um final de ciclo que a gente vem vivendo. Né? Então, nesse sentido, é um ano de término de muita coisa. Né? E Capricórnio... Término de muita já coisa. Já está bom, né, o que está acontecendo. E o signo de Capricórnio tem uma associação com o Poder Executivo. Então, você vê que está havendo choques entre o Executivo e o Legislativo em tudo quanto é lugar. O Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil, é o Boris Johnson na Inglaterra, é o Macron cheio de problemas na França. Quer dizer, é um momento de uma certa turbulência política. Né? Então a gente sempre... E tem mais. A gente tem um planeta mais rapidinho que entrou nesse circuito agora, também no começo do ano, que é o planeta Júpiter. Então, quando você junta esses três, eles lidam com poder, de certa forma, no sentido mais amplo da palavra. Né? Tudo que tem a ver com poder, nesse momento está sofrendo abalos, vamos dizer assim. Né? Então é um ano para se olhar com cuidado. Agora, ao mesmo tempo, digamos, individualmente, quem tem planetas em signos de terra, por exemplo, eles estão passando em Capricórnio, que é um signo de terra. Quem tem planetas no signo de touro, ou no signo de virgem, ou nos signos de água, que formam ângulos de 60 graus com os signos de terra, vai se beneficiar desse aspecto. Ai, que bom. Pena que o meu não vai. No sentido coletivo. Você é de quando? Libra. Libra está passando um certo perrengue aí com esses planetas em Capricórnio. Porque o que acontece? O signo de Capricórnio faz um ângulo de 90 graus com o signo de Libra. Né? Então, enquanto eles estiverem em Capricórnio, também depende de que época de Libra você é. Porque eles agora já estão no grau, como eu te falei, grau 20 e poucos. Quer dizer, pega mais em cima do pessoal do terceiro decanato de Libra, que nasceu nos últimos 10 dias do signo, que é já mais para outubro do que para setembro. Né? E, ao mesmo tempo, tem um reflexo também nos signos de água, porque formam ângulos bacanas, que são os ângulos de 60 graus. Né? No sentido do coletivo, que é a astrologia mundial, como a gente chama, a astrologia política, a astrologia coletiva, é um ano para ficar assim, de orelha em pé, vamos dizer. Alerta, exatamente. Que bacana, é um estudo bem complexo. É um estudo que não acaba nunca, não acaba, né? Sempre tem mais alguma coisa para aprender. Agora, de que forma um mapa astral pode modificar ou influenciar a vida de uma pessoa? Isso aqui é interessante, claro. É o seguinte, modificar eu digo no sentido de conscientizar a pessoa, né, a respeito, porque quando você lê o mapa de nascimento, né, você vê ali onde é que estão os talentos daquela pessoa e onde estão as cascas de banana também, as fraquezas, né, as fragilidades de cada um. Então, eu acho que quanto mais a gente conhece a nossa maneira de ser, melhor a gente sabe lidar com ela, porque a gente sabe onde estão os pontos fracos e procura trabalhar para fortalecê-los, né? E sabe onde estão os pontos fortes que a gente procura utilizá-los para melhorar, para progredir, para crescer. Né? Então, eu acho que é uma das grandes ferramentas de autoconhecimento. Né? E o Carl Jung, né, o psicanalista, ele gostava muito de astrologia, conhecia profundamente, e ele oferecia a cadeira de astrologia como matéria opcional na formação em psicologia analítica no Instituto Zurich, na Suíça, isso no século passado. Né? E ele dizia para todo mundo que a astrologia é a psicologia da antiguidade, que a psicologia como disciplina se estabeleceu no começo do século XX, né? Não tem nem 100 anos, né? Vai fazer 100 anos por agora. Exatamente. E antigamente, como é que você entendia, né, a descrição das pessoas, a característica das pessoas, era a partir do mapa astral. Funciona até como coach. Sim. Tem muita gente utilizando. Tem muita gente utilizando. Muitos coaches utilizando a astrologia como ferramenta. Com recursos humanos, é uma ferramenta sensacional também, porque você sabe melhor como aproveitar cada pessoa dentro de uma empresa, por exemplo. Né? A pessoa que tem a facilidade de comunicação, você coloca ela na área de comunicação, a pessoa que tem mais jeito para a parte administrativa, e você consegue identificar isso tudo na leitura de um mapa. Né? Agora, muitas pessoas procuram, para namorar não, para saber qual signo. Sim, perfeitamente. Combina com dela. Isso em... Desculpa, outra vez. É alergia. Alergia. Isso em astrologia se chama sinastria. É o estudo se você comparar dois mapas. Né? Então isso serve para namorados, noivos, parceiros, serve para estudos de família, relação de pais e filhos, serve até para estudos de parcerias, de sociedades. Né?
o estudo, você compara 2 mapas, 3 mapas e vê como é que aqueles mapas se afinam, né, onde é que tem encaixes e onde é que tem arestas, né, para saber como lidar com cada coisa. Então, Mas algum casamento já foi desfeito? Não, eu digo o seguinte, não. Tô brincando. Normalmente, até às vezes a pessoa vai até o astrólogo, está numa crise de relacionamento, e eu sempre explico que não é o planeta que vai determinar o final de uma relação. Se a relação é uma relação bem fundamentada, né, saudável e tudo mais, quando passa um período difícil, é uma daquelas crises que todos nós temos na vida, né, mas ela passa. Né? Agora, Valdemar, a intuição, como é que é o seu trabalho? Você trabalha com a sua intuição ou com o estudo mesmo? É tudo junto, Mira, é tudo junto. O que acontece? Aí, cada profissional tem a sua maneira de trabalhar, mas realmente a intuição é uma ferramenta que complementa aqui, né? Porque, como eu digo, a gente não tem que vestir o mapa na pessoa quando ela vai lá, né? A gente tem que vestir a pessoa no mapa, ou seja, entender a partir da leitura do mapa as características da pessoa e procurar, digamos, orientá-la no sentido de como utilizar melhor aqueles aspectos, né? E nessa hora, claro que o componente da intuição também vem, mas eu não sou paranormal, não tenho evidência, não tem nada disso. É mais uma coisa de lidar com o aspecto intuitivo e com símbolos, né? Arquétipos, símbolos, são coisas que entram, onde entra esse elemento subjetivo também da intuição, né? Leva quanto tempo, assim, mais ou menos? Minha maneira de trabalhar, Mira, eu fico 1h30 com cada cliente, entendeu? E como é muita informação que a gente passa, eu gravo a consulta toda e depois eu mando aquele arquivo de áudio para a pessoa ouvir com calma várias vezes, né? Porque não dá para, quem não sabe astrologia, assimilar aquelas informações todas. Então, normalmente, é uma consulta de 1h30, toda gravada digitalmente, e depois eu mando o arquivo para a pessoa pela internet, para ela ouvir quantas vezes quiser. E o que a astrologia ensina mesmo às pessoas que se interessam, vão procurar? Primeiro de tudo, a coisa do autoconhecimento que a gente falou, né? A gente consegue se entender melhor e saber como utilizar melhor os nossos potenciais, né? E o segundo, essa questão da gente se situar no tempo e no espaço, que eu te falei agora há pouco. Quer dizer, ajuda a gente a entender que momento da nossa vida que a gente está, se é o momento de tomar uma iniciativa, de na verdade esperar mais um pouquinho. Isso a astrologia sabe dizer muito bem, né? Eu me lembro de um caso de uma cliente minha, muitos anos atrás, que iria fazer uma cirurgia e ela queria saber se estava no momento bom para fazer a cirurgia. E eu vi que era um momento de uma certa falta de vitalidade física. Então eu expliquei para ela, falei, olha, até esse período aqui não é aconselhável você fazer a cirurgia. Não é que a cirurgia não vai dar certo, mas que o seu pós-operatório vai ser mais lento, vai ser mais sofrido e tal. Aí ela registrou as datas lá e falou, tá bom, muito obrigado. Então ela resolveu começar a fazer os exames preparatórios no período em que ela estava ainda enfraquecida. E quando veio o exame de sangue, deu anemia. Então a gente entende exatamente o melhor momento, né, para você fazer as coisas. E existe um dos desdobramentos da astrologia, é o que a gente chama de astrologia eletiva, ou seja, você escolher um momento mais adequado para abrir uma firma, para inaugurar alguma coisa, para mudar de casa, para qualquer coisa que você queira fazer na vida, né? Você elege um determinado momento, o astrólogo faz um estudo prévio, né, para saber se aquele momento é adequado. Eu, por exemplo, em 2018, eu fiz uma cirurgia complexa em São Paulo, lá no Instituto Coração, e quando eu estive com o médico pela primeira vez, ele olhou os meus exames e falou, olha, você é o que a gente chama do paciente ideal, se você quiser eu te opero amanhã. Aí eu estava num período, mas eu estava num período não muito bom para isso. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, se a gente operar agora, ou a cirurgia não vai ter o sucesso que vocês esperam, ou eu vou me embora na mesma cirurgia. Eu até brinquei com ele e falei, eu não tenho medo de morrer, mas também não tenho pressa nenhuma. E ele brincou comigo e falou, não, o teu caso é uma questão crônica, você pode operar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E acabou que o próprio hospital escolheu uma data que eu não teria escolhido melhor. E aí a cirurgia foi um sucesso total, a recuperação foi muito mais rápida do que era esperado, porque eu percebi que ali eu estava no momento de fortalecimento. Se fosse no momento anterior, ia ser já bem mais complicado, entendeu? Então essa é uma das formas de utilizar a astrologia muito interessantes. É muito estudo para isso, né? Como eu te disse, é um estudo que não acaba nunca. Não acaba, né? Eu passei 10 anos lendo sobre astrologia antes de me sentir preparado para começar a fazer isso profissionalmente. Mesmo assim, sou virginiano, perfeccionista, né? Mesmo assim, fui empurrado pelos amigos, não, vai fazer, você já sabe fazer, não, eu quero estudar mais e tal. E estou estudando até hoje, há 33 anos. 33 anos, né?
Muita experiência mesmo. Agora, como é feita a previsão dos signos? Olha, aí é uma questão bem... essa pergunta é muito interessante, porque o horóscopo de jornal, hoje em dia, a maioria dos grandes jornais contrata astrólogos profissionais para fazer aquilo. Mas é tal negócio. O signo tem 30 graus, né? O Sol passa por um determinado signo durante 30 dias. Então, muitas vezes, uma incidência de um planeta sobre quem nasceu no começo de Libra não vai estar acontecendo também com quem nasceu no final de Libra. Então, o horóscopo do jornal é uma tentativa de orientar, mas de uma forma muito ampla, né? E, na verdade, tem um colega que brinca com isso, dizendo que devia se chamar mesóscopo e não horóscopo, porque horóscopo é o estudo da hora que você nasceu. É o seu mapa astral individual. Por isso a importância da hora, né? Exato. Da data. A hora, primeiro determina o signo ascendente, né? O signo que está subindo no leste na hora que você nasce, que é um componente muito importante do mapa, e também situa todos os outros no espaço do horizonte, né? Vocês estão acima do horizonte, abaixo do horizonte. Assim como temos 12 signos, temos 12 casas astrológicas que são geradas justamente a partir do momento que você calcula o signo ascendente da pessoa, né? Então, cada caso é um caso, né? O horóscopo de jornal, hoje em dia, felizmente, né, o UOL é feito por uma grande colega, Bárbara Abramo. Aqui no Rio Globo faz a Cláudia Lisboa, que é outra amiga minha também, muito querida. E elas aí têm essa preocupação de dar uma explicação, não sei, aquela previsão antiga, canceriano, hoje, não sei o que e tal, né? Isso já está ultrapassado? Isso já é. E como é que é hoje? Como é que se faz? Não, eles tentam, por exemplo, uma das coisas que é importante no dia a dia, eu cheguei a fazer horóscopo diário durante um tempo no portal da Globo.com no ano 2000. Então eu tinha a intenção de dar uma noção do processo, do movimento que estava acontecendo. Então hoje a Lua está no signo tal, então reflete sobre o signo tal e tal. E para você fazer uma previsão diária, o corpo celeste mais importante é a Lua, que a cada 2 dias e meio está mudando de signo. Os outros andam de uma forma mais lenta, um pouquinho, né? O Sol demora 30 dias para mudar de signo. E então você usa principalmente os planetas rápidos, Mercúrio, a Lua, né, a Vênus, que esses se movem de forma mais rápida e podem mudar de um dia para o outro. Mas o ideal é o horóscopo mesmo, quer dizer, é o seu mapa individual. E hoje em dia você tem bons sites de previsão muito bem estruturados, feitos por profissionais, né, os conteúdos de previsão e mesmo de interpretação de mapa de nascimento é feito por excelentes profissionais. Agora, o ideal é mesmo um ao vivo, porque aí você tem a coisa individualizada. Né? Mas as pessoas gostam de ler ali. Não, mas é bom. O seu dia. É muito bom. E tem sites muito bons hoje em dia, muito bons. Agora, é difícil encontrar uma pessoa que realmente não acredite em astrologia. Sim, tem muita gente que não acredita. Eu morro de pena, né? Porque estão perdendo um conhecimento interessante, rico. De conhecer, né? Não, mas tem muita gente e não ofende. Todo mundo tem direito de pensar como quiser. Não me sinto ofendido quando alguém diz não acredito em astrologia. Bom, primeiro, eu brinco dizendo que a astrologia não é crença, não é questão de acreditar ou não. É só uma questão de se constatar que ela funciona. Né? Mas, imagina, cada um acredita no que quiser, ou não acredita no que quiser. Acredito. Agora, aquela análise que se fazia ou se faz ainda, não sei, sobre os signos. O signo de Câncer é assim, essa... Isso, claro. Isso tem fundamento. Isso tem fundamento. Digamos que aí você está, quando você fala do signo, você está falando do signo solar da pessoa, né? Quer dizer, o Sol estava naquele dia que ela nasceu. Então ali você tem, o signo solar representa a nossa identidade. Então eu digo, se você for ler uma revistinha de banca que descreve o seu signo, você vai reconhecer características suas ali. Sim, eu reconheço também muita... Exato, porque está falando do signo solar, que é o signo no qual a gente se reconhece. Isso. Né? Porque o tripé básico da astrologia é o signo solar, o signo ascendente, que depende da hora, né? E o signo lunar, onde a Lua se encontrava no dia que você nasceu. Mas o solar é que diz sobre a nossa identidade, por isso que funciona essa identificação com o horóscopo solar, como a gente chama. Você pegar uma revistinha de banca, vai ler lá a característica do seu signo e você vai se reconhecer. E as pessoas comentam, acreditam e se identificam, é né? A palavra é essa, se identificam. Eu também, eu me identifico. Não é. Se é a tal história, se não tivesse fundamento, já tinha sido desacreditada, né? Isso, então, tem a mãe de todos os astrólogos aqui do Rio de Janeiro, como eu chamo, a Maria Eugênia de Castro, ela escreveu um livro chamado Astrologia, uma novidade de 6.000 anos de idade. Quer dizer, ela vem aí percorrendo a história da humanidade há mais de 6.000 anos e continua viva apesar dos descréditos.
É isso mesmo, Valdemar. Nosso tempo acabou. Okay. Terminou, foi rapidinho. Você tem alguma novidade pra gente? Não, é aqui só no que Brasil, é importante Rio o de Janeiro. seguinte. Não, o Brasil está passando uma fase delicada já há 1 ou 2 anos, né? O que acontece? O Brasil é virginiano, nasceu dia 7 de setembro de 1822, com a Declaração de Independência de Dom Pedro. E hoje em dia a gente tem o planeta Netuno, que é o regente do signo de Peixes, transitando pelo próprio signo de Peixes. É um ciclo que demora mais ou menos 14 anos para acontecer de forma completa. E fica então, ele se situa nesse momento a 180 graus de ângulo do Sol do Brasil. Então o Brasil está com um ciclo de Netuno fazendo oposição ao seu Sol. As coisas ficam confusas, pouco nítidas, essa coisa de fake news, e, sabe, você não sabe direito onde é que está a verdade, onde é que não está. Isso tem um reflexo muito específico no Brasil, porque faz essa oposição, mas só o fato do Netuno estar transitando pelo signo de Peixes, por um lado, as pessoas se interessam mais pelo lado espiritual da vida, porque o signo de Peixe tem a ver com isso, e de outro, digamos, o lado escuro de cada planeta, as pessoas também se sentem meio confusas, né? Você vê que essa coisa da fake news é mentira em bom português, né? E é no mundo inteiro, né? Você vê que essa situação hoje em dia se espalhou. É um momento, é como se a gente estivesse andando no nevoeiro, entendeu, Mira? A gente está com uma certa neblina no nosso panorama, então as coisas não são vistas com muita clareza, mas está acabando também, mais 1 ano, 2 anos, isso aí, esse ciclo termina aqui para o Brasil. Deus quiser. Se Deus quiser. Tá bom, Valdemar, obrigada por tudo. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Volte sempre aqui. Com o maior prazer. Tá bom, obrigado. FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa.